De mitologia. Eu busquei o tema do reconhecimento para falar hoje. E o que é reconhecimento? O que é reconhecer? Conhecer de novo. Conhecer de novo significa ter uma nova visão sobre algo, né? Mas antes de falar em reconhecimento, a gente precisa entender um pouquinho outras questões que vêm antes disso, que é a percepção e a emoção, né? Um bebê, ao nascer, ele tem a sua primeira percepção no contato físico com a mãe. Depois ele começa, então, a olhar para os objetos e entender que existe algo fora dele. Que ele, então, existe enquanto um ser diferente, né? Que existem dois. Se a gente for então levar isso para o adulto, vamos pensar aqui que no encontro com uma outra pessoa, a primeira coisa que a gente vai sentir é essa percepção de que o outro existe. Existe um outro aqui, no mesmo ambiente que eu, que me chamou a atenção. Então eu o percebi, né? Imagine vocês dando a mão esquerda na mão direita. Se vocês prestarem atenção nesse movimento, vocês vão ver que vocês se sentiram fazendo parte de um único corpo. Você sente o toque da sua mão, né? Ou se você estiver andando descalça num tapete, ou numa grama, ou no barro, ou no chão gelado, você sente aquilo, você percebe onde você está pisando. Você percebe se é macio, você percebe se é áspero, se é frio, se é quente, né? Então, o teu corpo responde por isso. Quando eu aprendo a me perceber enquanto físico, eu passo a aguçar uma percepção interna. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu já imagino esse toque. E quando eu toco a mão de uma pessoa, ela é uma extensão minha, porque eu já sei o toque. Eu consigo entender se ele é um toque agradável, se é um toque difícil, né? Você vê por aí, por exemplo, pessoas que ao tocar a mão da gente no comprimento de mãos, são tão leves que parece que não tocou. Falta percepção, falta sentir. Essa pessoa pode estar num sentimento de insegurança, por isso que ela não toca, né? Ela não consegue tocar a outra pessoa. E a gente percebe no toque, então, quando a gente é bem recebida, quando a pessoa está insegura em nos cumprimentar, quando a pessoa está uma pessoa bastante tensa pelo toque, aquela coisa que até dói a mão da gente, né? A mesma coisa quando alguém chega perto e parece que aquela energia, a gente chama de energia, que é uma coisa que não precisa nem chegar perto, a gente sente, percebe isso, né? Então, esse primeiro aprendizado faz com que a gente perceba o outro, ok? E perceba também que ele é o outro, e não a gente, mas que a gente sente alguma coisa no físico. E à medida que a gente vai aprendendo a sentir no físico, a gente vai trazendo isso para dentro da gente. Então a gente adquire uma subjetividade, né? Isso é um elemento da consciência. Nós então aprendemos a ser subjetivos. Eu sei, se você falar agora como é tocar uma rosa, as pétalas de uma rosa, você já vai imaginar que é macia, né? Você vai lembrar de um perfume que a rosa traz, o visual de uma rosa. Isso são percepções. E você pode, através dessas percepções, aguçar a sua subjetividade e
evoluir esse pensamento para algo. Eu gostaria, você já está vendo um campo de flores, você já está vendo um campo de rosas, você já está sentindo que você está lá no meio, que é uma coisa agradável. Você pode comparar então a rosa a algo bonito numa fala. Você pode olhar para uma pessoa e a partir daquele momento imaginar essa pessoa, fazer uma comparação, uma analogia com essa rosa. Né? Mas o que acontece no nosso mundo, e em muitas famílias, em muitas pessoas, e devido a maneiras de criação, de entendimento, é que esse toque não é permitido. Que perceber nem sabe como fazer isso, porque não aprendeu, né? Não teve esse primeiro contato, esse acarinhamento quando nasceu, não sentiu isso de verdade, que é um fator básico da mãe, né? É um elemento básico que a mãe passa para o filho, que é aquele acariciar, fazer com que ele sinta e incentivar isso, né? E hoje em dia a gente não chega perto, não faça isso, não faça aquilo, olha, não pode, isso, aquilo, e a criança vai perdendo esse contato com o outro, com o objeto, com a pessoa, e ela não cria uma subjetividade, porque ela nem sabe o que é. Como é que ela vai saber? Como é que ela vai pensar em alguma coisa? Como que ela vai poder comparar ou fazer uma analogia com algo, ou colocar aquilo no lugar de um outro elemento? Ela não consegue fazer isso. Então ela está, que a gente chama fraca de alma também, porque ela não desenvolve isso, ela não desenvolve a emoção depois. Olha, se ela não tem subjetividade, se ela não tem percepção, ela não cria a emoção, né? Ela fica presa, ela nem sabe o que é isso, ok? Quando nós encontramos então uma pessoa, a primeira, com essa percepção e essa subjetividade, nós somos recebemos a intuição também junto, porque aquilo vai se criando, vai se transformando. E aí você olha para uma pessoa e parece que você conhece essa pessoa. Em poucos minutos de conversa, em poucos minutos de estar juntos num ambiente, você tem a impressão de que já conhece. E você poderia olhar para a pessoa e dizer como que ela é. Né? Você já dá as características, ela é assim, 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 assado. Ok? Mas aí vocês se aproximam e você começa então a ter um diálogo, começam a ser amigos, vamos colocar assim. Tem um relacionamento de amizade. E vocês percebem com os mesmos, com uma direção para os mesmos pensamentos, para as mesmas subjetividades. Né? E conforme você vai evoluindo isso, um vai entendendo o outro, porque os dois, de uma certa maneira, pensam iguais. E por conta disso, chegam a conclusões parecidas. Chamamos de afinidade. Né? Pessoas, temos afinidade? Não, pensamos da mesma maneira. Fomos criados e percebemos as coisas da mesma maneira, na mesma intensidade, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está ali, ok? E aí que a gente pode dizer, nós pensamos assim, nós achamos dessa maneira, nós fazemos assim, né? Porque você entende que o outro vai responder sim também àquilo que você fez, né? Bom, só que existe um fator que nós esquecemos, que é o outro, né? As pessoas não são iguais,
Elas podem ter algumas coisas iguais, mas as experiências de vida, as experiências internas são diferentes da minha. E num determinado momento nós vamos descobrir isso, e aí que entra o choque. Ou então um espanto de, nossa, não pensei que essa pessoa podia ser dessa maneira, que legal. Ou então, puxa, que chato, né?